Agora com Alexandre Daime, que é infectologista, professor e chefe de infectologia da Unesp e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito boa tarde para você, obrigado por estar com a gente na Globo News. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a segunda dose da vacina contra a dengue, que deve ser aplicada 3 meses após a primeira. Se atrasar essa aplicação, existe algum risco do imunizante ele acabar não tendo a mesma eficácia ou o pessoal pode estar mais tranquilo? Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde a todo mundo que está ligado na Globo News. O ideal é que realmente se cumpra esse intervalo entre a primeira e segunda dose, esse intervalo de 3 meses, porque é o que os estudos de registro da vacina Qdenga do laboratório Takeda reportaram como uma estratégia que garante tanto efetividade, ou seja, redução do número de casos graves e óbitos, e também em relação à segurança. Períodos maiores que esse, possivelmente, podem manter a efetividade, mas, obviamente, esses dados ainda precisam ser coletados. Então, a ideia, visto que nós temos um quantitativo de vacinas que foi comprado de forma suficiente para atender a demanda, seja distribuída de forma adequada. Então, por que São Paulo está com falta de vacina? Porque existe um problema de distribuição. Então, havendo uma normalização dessa distribuição que vai do governo federal para o governo estadual e, a partir daí, para os municípios, entre eles o município de São Paulo, a gente teria uma solução desse problema. Então, essa questão logística tem que ser resolvida para que não haja prejuízo das pessoas que receberam a primeira dose e que elas tenham a segunda dose no momento adequado. Claro. Doutor, a gente falando também sobre a questão da vacina contra a Covid, ela também está em falta em alguns pontos, também segundo a Prefeitura de São Paulo, né? E a gente está com a chegada do inverno, a gente sabe que vai ter temperaturas mais altas, mas é inverno, essas doenças ficam mais propícias, a Covid não acabou. Sem o reforço suficiente aí nas unidades de saúde, isso interfere também para aumentar o número de casos de Covid? Olha, Matheus, essa é uma questão que realmente preocupa e vai um pouco no sentido do que a gente estava discutindo da vacina contra a dengue. A nova vacina contra a Covid-19, que já é a vacina atualizada, monovalente contra a variante XBB, ela foi comprada num quantitativo de 18 milhões de doses para atender um público-alvo de pessoas mais vulneráveis, como idosos e pessoas imunossuprimidas. Esse quantitativo ele seria suficiente para abastecer de uma forma inicial, sem haver falta nos grandes municípios e nos menores também. O que acontece, mais uma vez, é uma questão de distribuição que tem que ser adequada à demanda. Se nós nos queixamos das baixos índices de vacinação, de imunização, isso passa em algum momento também pela falta de assertividade da distribuição. Imagina que um cidadão vai procurar a vacina contra a dengue ou quando a vacina contra a Covid e não encontra no posto de saúde, ele tem que voltar ali para encontrar. Então, isso tem que ser otimizado para que essas oportunidades de vacinação não sejam perdidas. E, obviamente, como a gente tem um público-alvo, né, como você mencionou e a gente sempre cita, a Covid não acabou. Nós temos algo em torno ainda de cerca de 3 mil óbitos por Covid acumulados esse ano. É uma questão de você conseguir vacinar as populações-alvo. Então, é estratégico que esse problema de logística e distribuição seja resolvido. Doutor, é importante, já que a gente está falando de Covid, salientar a hora de reaplicar a dose, Porque muita gente tomou a vacina, tomou as 4 doses lá, acha que está livre, não, É necessário, depois de um período, voltar ao posto de vacinação, e a gente está falando de São Paulo, Na capital, onde está com dificuldade de encontrar as doses, mas no país inteiro a gente tem a imunização, Então é bom a gente também frisar quando que a pessoa tem que voltar ao posto para se vacinar contra a Covid. É uma questão fundamental, Matheus, esclarecer que não existe mais agora, a partir do começo de 2024, não existe mais agora aquela questão de contar doses, 1, 2, 3, 4. A questão da vacina contra a Covid agora é uma vacina que entrou no calendário regular, no Programa Nacional de Imunização. Então, o principal público-alvo são os idosos e os imunossuprimidos. Essas populações, elas têm que receber uma dose atualizada a cada 6 meses. Então, não importa o número de doses que o indivíduo tomou no passado, se eu estou nesses 2 principais grupos de vulnerabilidade, principalmente idosos e imunossuprimidos, a cada 6 meses eu tenho que tomar a vacina mais atualizada, que é essa que a gente está discutindo, a monovalente, que a compra foi feita da vacina do laboratório Moderna contra a cepa XBB. Então,
a partir do momento em que você já passou desses 6 meses, você deve procurar a unidade básica de saúde, e aí a questão que a gente está discutindo, né? Obviamente é importante que tenha vacina nos postos para que essa vacina seja atualizada. Existem outros grupos em que a vacinação é feita de forma anual, mas ela já está incorporada no calendário do PNI, no Programa Nacional de Imunização, e deve ser refeita, então, de acordo com essa periodicidade. Ótimo, então falamos aí da vacina contra a Covid. Quem não está atualizado aí com essa vacinação, procure um posto aí na sua cidade. E falando sobre a dengue, né? Agora, anteriormente, a Raquel Porto Alegre falou para a gente que o público-alvo, ele aumentou, né? Na sua avaliação, e qual a importância da gente estar com esse público sendo ampliado, mas também a parte ruim, né, que também está ampliando porque as doses estão ficando para trás, né, estão quase vencendo porque as pessoas não estão procurando, né. Então a gente tem de um lado São Paulo aí 100 doses, mas um resto aí da imunização com as pessoas não indo atrás da vacina tão importante. Veja que paradoxal, né, Matheus? Nós estamos no pior ano de toda a série histórica da dengue no Brasil. Nós já ultrapassamos os 3.000 óbitos por dengue no Brasil, uma coisa que nunca tinha sido vista. O pior ano anterior tinha sido pouco mais de 1.000 casos e o número de 3.000 óbitos e o número de casos, então, é ainda maior. E veja que nós temos baixa procura em alguns municípios, em outros, como São Paulo, falta de vacina. Então, o que a gente percebe? Existe um misto de falta de alerta da população naqueles municípios onde as vacinas estão sobrando, então não era para ter esse estoque ocioso, e ele tem que ser remanejado para municípios onde tem a procura, ou para populações até que se amplie a faixa inicial de vacinação, que foi de 10 a 14 anos, agora está de 6 a 16, e eventualmente, se estiver muito próximo, né, da data de vencimento, que vai ser 30 de junho, que se amplie até 60 anos, que é o intervalo em que a vacina está registrada aqui no Brasil. Isso, obviamente, nós estamos falando do público do SUS, da vacina sendo disponibilizada pelo setor público, porque quando a gente vai para o setor privado, essa vacina ela pode ser feita de 4 a 60 anos, desde que tenha disponibilidade nas clínicas de vacinas privadas. Tá certo, doutor. Agradeço demais sua participação aqui com a gente nessa tarde, trazendo aí alguns esclarecimentos e também a importância do pessoal procurar os postos, né? A gente falou aí sobre a questão da falta da vacina na capital São Paulo, mas a gente tem um país inteiro de pessoas que têm que procurar os postos, que as vacinas estão disponíveis, muitas vezes chegando aí até no prazo de validade, infelizmente, e não dá para descartar a vacina, né? O pessoal tem que se vacinar. Obrigado pelas informações. Até mais, doutor. Até mais, Matheus. Um grande abraço a todo mundo que está ligado na Globo News.